Sexta-feira, 14 de agosto de 2020, eu sou Alexandre Matias e esse é mais um Climatias Diário. Como é que estão as coisas por aí? Espero que tudo bem. Por aqui o clima tá meio que arrefecendo, né? Não tá tão frio, mas também não tá tão quente, as nuvens no horizonte, o sol baixou um pouco a bola. Felizmente a temperatura não caiu, né? Vamos esperar que se é para cobrir um pouco o sol, pelo menos não fique tão frio, né? Essa minha eterna torcida. Sexta-feira é dia de quadrinho e vamos falar de um clássico do quadrinho que reinventa aí completamente a mídia, o formato, a linguagem e leva para um outro patamar, mas depois eu falo disso. Um autor que, enfim, sua história se confunde com a história do próprio quadrinho, como a gente conhece. Sexta-feira também é dia de anunciar a programação daqui do meu canal na semana seguinte e avisar também que se você colabora de alguma forma com o meu trabalho, financeiramente eu estou falando, você recebe no final do dia um e-mail com o link para todos esses programas que eu vou anunciar agora. Se não, você tem que esperar aí que cada um deles vá abrindo durante a semana. Mas a ideia é que você consiga assisti-los no seu tempo, durante o fim de semana, sem tanta pressa, né? O DM, que é o meu programa com o Dodô, a gente fala sobre ditadura militar, como foi crescer durante a ditadura militar no Brasil e quais são as verdadeiras alegações do que foi a ditadura militar comparado com o que a gente vive hoje, com toda essa alegoria do que é, do que pode ter sido a ditadura militar, tanto no lado dos militares quanto no lado da sociedade civil. Enfim, o Dodô tem um longo discurso sobre isso e ele aproveita também para contar uns causos aí, envolvendo o João Gilberto, uma mala boliviana, enfim, várias histórias, né? Você sabe como é. O DM, se você não colabora com o meu trabalho, vai ao ar no sábado à noite. Se não, se você colabora, hoje mesmo você já recebe o link para assistir essa longa conversa. Tem também o Cine Ensaio, que é o meu programa de cinema com o André Graciotti. A gente fala sobre cinema de terror, que é um tema favorito do André, e eu também curto, mas o André é o advogado do diabo. E a gente comenta que apesar do terror ser um dos principais subgêneros cinematográficos, tanto em termos comerciais quanto em termos de crítica da história, né, ele ainda é visto como um subgênero, né? Ele não é um gênero importante. Embora já tenha aí dado mais do que prova, sabe? Se tirar filmes de super-herói, talvez os filmes mais bem-sucedidos em termos de bilheteria hoje sejam filmes de terror. O problema é que terror ele é um espectro muito grande, então você mistura tanto terror comédia quanto suspense, thriller. A gente fala disso, né? Como alguns rótulos acabam suavizando, né? Como Silêncios Inocentes, que é um filme que ganhou os principais Oscars do ano que concorreu, não é visto como um filme de horror porque é um thriller sobre um serial killer, sabe? Então acaba suavizando uma coisa para parecer que o gênero não é tão importante. A gente discute muito isso, contando a história do cinema de terror e falando de alguns exemplos o André defende muito a teoria dele, que o terror, ele acha que o terror é o que melhor retrata a sociedade civil, né, as transformações da sociedade. E a gente fala também desse horror mais recente e também desse papo de pós-horror, né? Você já deve ter ouvido falar disso. Falando em horror, né? O Festa Solo, que foi gravado agora segunda-feira, dia 10, é o Vida Fodona de número 666 e aproveitei essa deixa para fazer uma festa diabólica tocando só músicas do demônio. Teve gente que achou que ia ser uma coisa meio bad vibe. Eu não toquei nem Iron Maiden, nem The Number of the Beast. Eu não vou para esse lado. E foi uma festa, por assim dizer, mais luciferiana do que propriamente diabólica ou demoníaca, se é que você me entende. E esse programa também ele vai ao ar no começo da segunda-feira. Se não, se você colabora com o meu trabalho, você já recebe o link para ouvir desde hoje. 3 horas de discotecagem infernal. E na segunda-feira também tem o
o Cine Ensaio, que é o meu programa com o Graciotti, que a gente fala, como eu estava comentando, sobre cinema de horror. E tem, quarta-feira, se você não colabora com o meu trabalho, um ótimo papo com a minha querida amiga Dania Reis, do blog Don't Touch My Moleskine, histórico na história da internet brasileira, que hoje é mais do que um blog, como o próprio trabalho sujo, né? Não é só um site, é uma marca que está para tudo quanto é lado, mas é uma marca, a gente ficou falando muito disso, né? Que apesar de histórias diferentes, a gente tem essa característica, né? De a marca ser individual, né? Eu pelo menos acho bem importante isso, tipo, não ter uma equipe, trabalhar sozinho, porque as pessoas sabem que sou só eu. Tudo que eu faço, tudo que está sendo feito, a não ser quando eu divido a câmera, né? Que aí, é claro, a pessoa com quem eu estou dividindo a câmera faz parte desse trabalho, mas eu gosto de mostrar que não por uma questão de ego, nem por uma questão de autossuficiência, mas por uma questão de transparência, sabe? Tipo, é isso. E a Dani também trabalha nesse mesmo lado, a gente falou bastante disso, sobre como a internet mudou nesses últimos anos, como ela tem repensado, né? Ela, além do Don't Touch, ela tem a Content, né? Uma empresa que pensa conteúdo para a internet, e ela tem uma campanha que é o principal filhote, que é a internet que você quer, a internet que nós queremos, eu não lembro o nome certinho, mas enfim, a gente fala um tanto disso, não só da campanha em si, mas também como dessas transformações que vem acontecendo, e eu aproveito para contar, ouvir um pouco a história da Dani e as impressões dela, tanto nessas transformações do mundo digital nos últimos anos, quanto da própria, o que a quarentena tem nos ensinado sob esse ponto de vista. Um papo ótimo, que se você colaborou, você recebe já hoje, na sexta-feira. Se não, só a quarta que vem. Então, não dá mole. Manda um alô lá no trabalho sujo por e-mail @gmail.com, que eu te explico como é que faz para colaborar. Se der tudo certo ainda hoje, você recebe o e-mail ainda no final dessa sexta-feira. E peço desculpas aí, tanto pela ausência da reunião de condomínio do esquema. A gente não conseguiu conciliar agendas, eu, Bruno Natal, Arnaldo Branco e Gustavo Mini. E também Poli teve uma questão pessoal e não pôde gravar o Polimatias. Então peço desculpas em nome de todos. Todos queríamos, mas infelizmente acontece isso. Vamos ver se em breve a gente tem novidades sobre esses dois outros programas. E tem outros programas vindo aí. Vou falar de quadrinho já, mas antes vou chamar meu convidado / convocado. O Jonas, como você, foi convocado, e você pode mandar também suas dicas de quarentena pra mim. Manda logo, porra. Videozinho de até 5 minutos, se filmando com a câmera. Fala aí o que você quer compartilhar com a galera em relação a o que dá para se fazer nesse período, como é que você está enfrentando tudo isso, que eu coloco aqui. E o Jonas dá as suas dicas de quarentena. Diga lá, seu Jonas. Beleza. Clássico, né? Fala, Matias. Beleza. Aqui é o Jonas, cara. Fala, Matias. Beleza. Aqui é o Jonas, cara. Tô falando aqui de Niterói, do Rio. E como eu te falei lá no e-mail, acho que tá na hora de eu te mandar aí as minhas dicas de quarentena, né? Minha quarentena, na verdade, ela se passa com os meus cachorros, né? Eu tenho aqui Demais. 3 criancinhas que estão sempre me acompanhando. De certa maneira, esses meses todos eu tentei manter a sanidade de uma maneira mais interessante possível para mim. Então, alguns dias ali eu fiquei sem, mas eu não consegui realmente deixar de manter aí a atividade física que eu faço regular, que é pedalar, e na verdade é trabalhar, né? Acho que no começo da quarentena ali deu um susto, então tudo parou, a gente teve que rever aí o que estava fazendo. Eu, na verdade, primeiros dias ali...
cachorros. Eu procurei dar uma revisada nas minhas coisas que eu não mexia, coisas que eu não via há muito tempo. E eu fui dar uma lida num livro que eu acho que não é muito fácil para o pessoal encontrar. Clássico. É um livro bem antigo, do Barsiski, né? Acho que você deve conhecer o Barulho. E foi o primeiro livro que eu li aí na quarentena. Comecei a retomar aí a coisa de escutar coisa antiga. E coisa antiga, a gente diz aí coisa da década de 90, principalmente pra gente, né? E eu revisei muito música nacional e coisa até conhecida, né? Então, primeiro, segundo, terceiro discos ali do Rapa, somente disco ao vivo, né? Acho que é legal ver ali a potência sonora dos caras e, quer dizer, matar uma saudade, né? Que a gente viveu, né? Última dicasinha aí que eu tô retomando para os meus dias, História da Riqueza do Brasil. É um livro do Jorge Caldeira. Já tem um tempo que eu tô lendo ele, a verdade é essa. Mas vem fazendo parte aí do meu dia a dia, já que não tenho deixado de fazer muita coisa. Fora isso, a gente tem que tentar manter a sanidade. Eu tenho feito a minha meditação diária. Como eu já disse, tenho meus cachorros, eu tenho aqui as minhas atividades de casa, então tem grama para cortar, tem quintal para limpar, tem roupa para lavar e outras coisas mais. A dica que eu não deixo de sempre dizer para as pessoas é que a gente tem que tentar se adaptar, né? A verdade é que a gente está vivendo um momento diferente, mas a principal característica do ser humano é se adaptar. E é o que eu tenho feito nesses últimos meses, junto com as minhas leituras e as minhas audições. Fiquem todos bem e valeu mesmo. Um abraço. Valeu, seu Jonas, um abraço também. É isso, cara. E não só a questão de se adaptar, como a questão de aceitar, saca? Acho que eu já falei disso aqui. Cara, não é só uma situação diferente, é uma situação drástica e trágica. Isso que a gente está passando é uma guerra, saca? As pessoas estão morrendo diariamente. Então não é só uma questão de simplesmente se adaptar, mas entender que não é uma coisa que vai passar em breve, sabe? E lidar com isso ajuda. Lidar dessa forma, né? Por mais derrotista que possa parecer, porque a gente já está sendo derrotado, né? Pelo menos a gente não cria ilusão. Eu sempre bato nessa tecla, cara, porque é importante a gente não ficar achando que daqui a pouco tá tudo normal, cara. Não vai estar daqui a pouco, isso aí vai demorar pra cacete. Então, acho que a primeira coisa é aceitar, né? Esse papo de vício, né? A gente tá viciado em ter esperança, saca? Em uma esperança. Enfim, a gente falou um pouco disso também, eu e a Dani, no papo dessa semana. Uma esperança que no fim das contas só está ali para dizer que é esperança, entendeu? Que não é uma coisa de fato, que a gente não trabalha por ela. É como se fosse um alívio, sabe? Que a gente guarda ali em um dado momento. A gente precisa ultrapassar isso. Tenso. Falar de quadrinho então. Esse cara aqui, ó. Will Eisner. Se você não manja de quadrinho, esse é um dos principais nomes da história do quadrinho. Assim. Ele teve presente ali em diversos momentos, fazendo várias coisas diferentes. Ele teve altos e baixos na carreira dele. E eu vou falar especificamente dessa obra aqui, que está em inglês. Eu tenho aqui a versão em português também, mas eu não consegui encontrar. E aí, no fim das contas, essa obra junta outras 3 obras, né? Que é O Contrato com Deus, Uma Força de Vida e a Avenida Drops. São 3 obras do Will Eisner que se passam num mesmo pedaço de Nova York
e que a gente assiste ele contar. Primeiro que tem uma questão antes de mais nada, né? Essa é a primeira graphic novel. O Will Eisner sempre teve essa questão de ultrapassar o clichê dos quadrinhos, né? A coisa do super-herói, a coisa do público infantil, a coisa de ter uma amarração de um episódio para o outro. Ele sempre achou que o formato quadrinho era algo muito mais sério do que contar a história de gente com superpoder derrotando super vilão com superpoder. E isso até hoje é uma caricatura. Por mais que o universo de quadrinhos e tanto o mercado editorial quanto a forma como os outros mercados começaram a ver, a quantidade de filme adaptado em quadrinho que não é de super-herói é imensa, cada vez mais. Grandes histórias começam nos quadrinhos, as principais histórias que a gente sabe de hoje em dia, assim, para falar assim que metade delas nasceram nos quadrinhos, mais do que clássicos da literatura, né? E num dado momento o Eisner faz isso, ele se coloca em xeque como, eu vou lançar um quadrinho por uma editora que não é uma editora de quadrinhos. Ele coloca isso e a forma como ele encontrou para vender isso foi dizer que não era quadrinho. Não usou o termo comics, né, que é o termo em inglês para quadrinho. O termo em si, né, como o próprio quadrinho em português tem essa coisa do diminutivo, que acaba levando para esse lado mais infantilizado, comics em inglês tem essa coisa do cômico, né, de não ser uma coisa séria, mas tão derogativo quanto o diminutivo dos quadrinhos. Em português a gente até usa HQ para não parecer tão derogativo. Mas enfim, apesar desses conceitos. Olha o marimbondo aí. Ei rapaz, de novo você aí, vá pra lá. Toda hora tem isso. Cara, gostou daqui mesmo, hein? O que, é que eu posso fazer? Tomara que não me pique. Ele começa a pensar na possibilidade de levar o quadrinho, né, para além desses clichês que estão associados com os quadrinhos. E quer lançar um conceito que ele chama de graphic novel, né, que é um romance gráfico. Que além de ser algo que ele queria lançar por um outro editor, ele tem todo o tom, saca? Que pô, não é uma coisa que precisa ter cores vibrantes, mesmo que a capa seja colorida, mesmo que o interior seja preto e branco e a capa seja colorida, não precisa ser muito chamativo. O tamanho, ele pode fazer uma história do tamanho que ele quiser, uma história que normalmente tem começo, meio e fim. E mistura com todo o universo que o Will Eisner já lidava quando ele fazia história ali no dia a dia, né? Ele começa como quadrinista inspirado pelo Bob Kane, o criador do Batman. Fala assim, vai lá, cara, vai lá. E ele começa a fazer história e ele faz quadrinho para tudo quanto é coisa. Manual de instrução, quadrinho pro exército, edita alguns quadrinhos. Ele tem a própria editora em uma determinada época que alguns dos principais nomes da história do quadrinho, como Jack Kirby, passaram por lá, foram editados pelo Will Eisner. E ele teve um momento que ele era autor de seu próprio super-herói, que era o Detetive Spirit, que tem aquela máscara de super-herói, mas que não é propriamente super-herói, é uma história de detetive. Ele só tinha essa máscara, mas enfim, o fato dele ter uma identidade secreta o coloca nesse papel. Olha o marimbondo aí. Rapaz, vai pra lá, cara, vai pra lá. Ó, 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 quer aparecer. Vê que eu não matei ele ontem pelo jeito. Deve ser o mesmo. E ele, ao fazer o Spirit, ele tinha uma coisa que primeiro é que ele quebra uma série de paradigmas do quadrinho. Ele cria o conceito de splash page, né, que é quando o quadrinho se espalha pela página. Às vezes é um quadrinho que toma conta de tudo, um quadrinho de introdução, que você vê várias coisas numa mesma cena. Ele faz com que o quadrinho dialogue bastante com o cinema, né, ele tem essa consciência e ao mesmo tempo ele é um nova-iorquino apaixonado pela cidade, que adora o lado arquitetônico da cidade, as pessoas, né, e gosta de retratar isso. E aí ele faz essa história que chama O Contrato com Deus, que tem ecos do universo do Spirit, que é justamente esse universo visual urbano de Nova York, e também
trabalha com um lado religioso, né? Porque começa, conta a história de um sujeito super, olha aí, tá aí que o cara tá querendo aparecer na câmera. Para com isso, rapaz. O cara tá querendo, ele tem uma relação ótima com Deus, um cara super religioso, que perde a filha. E ele acha, né, é o título do quadrinho, que ele rompeu, Deus rompeu o contrato que eles tinham e ele se frustra com Deus. Né? E aí tem um lado autobiográfico, o próprio Will Eisner também perdeu a filha, embora a história não seja dele, e é uma coisa que o Will Eisner o tempo todo, sai cara, agora já apareceu, tá bom. O tempo todo aparece ele coloca a história dele nas histórias sem necessariamente isso ser autobiográfico, né? Deixa eu mostrar aqui um pouco desse quadrinho, só para você ter uma ideia do... Porque além disso, né, o cara é o próprio desenhista, então o visual é maravilhoso. Tanto do ponto de vista humano, né, que ele consegue criar personagens bem profundos e visualmente, como é que fala? Incríveis, né? São pessoas que você olha e fala assim, eu conheço essas pessoas, já vi essas pessoas, né? Então cenas e situações que estão no dia a dia de todo mundo, quanto essa coisa da forma como ele retrata a cidade, né? É sensacional, cara. Não por acaso ele é um dos principais nomes do quadrinho e não é à toa que o maior prêmio dos quadrinhos leva o seu nome. E é um cara, tipo, um contrato com Deus é uma oportunidade de entrar na obra do Will Eisner, né? Ele tem uma obra extensa e o Contrato com Deus é um bom fio da meada. Se puder pegar essa edição que vem com os 3, melhor ainda. Porque aí você já continua por esse processo. Tem várias outras histórias, né, com essa mesma pegada, mas além disso ele tem as histórias anteriores. Enfim, um autor que você precisa conhecer, e se você conhece, você sabe da importância desse cara. Então se você não leu ainda o Contrato com Deus, faça-se esse favor, que é uma história e tanto. E assim fechamos mais um Climatias de sexta-feira. Lembrando que sábado não temos convidados, embora temos tema, né? Eu estou mexendo com isso, vou falar de audiovisual com música. Era o que eu ia falar na semana passada, mas aí pintou a história da live do Caetano. E se você quiser receber todas as coisas da programação da semana que vem, ainda hoje, dá um salve lá no Trabalho Sujo por e-mail, @gmail.com. Beleza? É isso, e amanhã tudo de novo.